E se o universo não fosse só um caos de estrelas e planetas girando ao acaso? E se, por trás de tudo, existisse uma organização, uma administração gigantesca e super bem planejada? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia, explorando a estrutura de governo cósmico que o livro de Urântia descreve. É uma viagem pela, digamos, burocracia divina. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Desde que a humanidade olhou para o céu, a gente se pergunta: quem é que está no comando? Tem algum plano por trás de tudo isso? Ou estamos só boiando num grande acidente cósmico? Bem, a fonte que estamos analisando hoje dá uma resposta bem específica. Não se trata de um único criador solitário, mas sim de uma hierarquia espiritual imensa, super complexa. Um verdadeiro governo cósmico que gerencia absolutamente tudo, do centro da eternidade até o lugar mais distante que se possa imaginar. Para a gente conseguir entender essa estrutura toda, vamos pensar nela como uma orquestra cósmica. Sabe, cada instrumento, cada músico tem a sua função específica e todos trabalham numa harmonia perfeita, seguindo a regência de maestros universais. E no coração dessa sinfonia, lá no topo da administração, tem um número que se repete o tempo todo como um padrão. Esse número é o 7. São 7 os grupos principais de espíritos que formam o topo dessa hierarquia. Eles são conhecidos como os 7 grupos de espíritos supremos. E a função deles? Bom, eles são tipo os diretores coordenadores do universo inteiro. Cada um desses grupos é responsável por um dos 7 superuniversos, que são os gigantescos segmentos da criação. Ok, vamos aprofundar um pouquinho mais em quem são esses 7 espíritos supremos. Eles não são todos iguais, um bloco só. Na verdade, eles têm origens divinas bem diferentes. E é aqui que a estrutura fica fascinante. Repara só nessa divisão. De um lado, 3 grupos que nascem direto da trindade do paraíso, a fonte de tudo. Do outro lado, 4 grupos que são criações do Espírito Infinito. E essa origem dupla não é à toa, não. É justamente ela que cria o equilíbrio perfeito entre o plano divino original e a sua aplicação prática no universo. Agora vamos dar um zoom no segundo grupo, os 7 executivos supremos. Se a gente pensar que os espíritos mestres são os que criam a estratégia, os executivos supremos são a galera que, de fato, bota a mão na massa e faz o plano acontecer. A analogia que a própria fonte usa é perfeita. Eles são o Conselho de Administração Executivo do Universo. A tarefa deles é puramente administrativa. Eles garantem que o plano divino seja executado com perfeição nos 7 superuniversos. O ponto-chave aqui é o seguinte: eles executam, eles não criam as regras, eles coordenam e implementam o que os espíritos mestres planejaram. E, o que é mais importante, eles têm um princípio fundamental que é o respeito total pela autoridade dos criadores locais. Eles não ficam microgerenciando, sabe? Eles dão autonomia. Uma administração desse tamanho, claro, precisa de um sistema de comunicação impecável. E o que o texto descreve aqui é algo que vai muito, mas muito além de qualquer tecnologia que a gente possa sequer sonhar. Esse sistema se chama refletividade. Tenta imaginar uma internet cósmica, só que em vez de ser feita de fibra ótica e servidores, ela é viva, ela é pessoal, inteligente. É uma rede de consciência que funciona de forma instantânea, conectando tudo e todos, em qualquer lugar, fora do tempo e do espaço. E no centro dessa rede toda tem uma pessoa, Majeston. Ele é o centro pessoal e infalível de tudo o que acontece na refletividade. Pensa nele como o hub central, o servidor principal que coordena todo o fluxo de informação entre os 49 espíritos reflexivos que ficam espalhados pelos superuniversos. Olha, essa citação aqui captura perfeitamente a essência da coisa. Não estamos falando de arquivos cheios de poeira ou de livros antigos. São registros vivos. Ou seja, cada ato, cada pensamento com significado espiritual não é gravado em pedra, mas sim na própria consciência viva do universo. Bom, até agora a gente estava lá nas altas esferas da administração universal, né? Agora vamos descer um pouco. Vamos para um nível mais local, para conhecer os seres que de fato criam e gerenciam os universos individuais, como o nosso. É aqui que a gente encontra a figura do espírito criativo materno de um universo local. Ela é a parceira de um filho criador e juntos esse casal é responsável pelo nascimento da vida e da mente na criação deles. Em essência, ela é a mãe de todas as mentes de um universo local. E a jornada dela é, nossa, uma saga épica.
que acontece em 6 grandes estágios. Tudo começa lá no paraíso, depois vem um treinamento intensivo, aí a fase da criação física do universo, seguida por um momento crucial, que é quando a vida é criada e ela se torna uma personalidade completa. Com o tempo, ela se eleva e se torna co-soberana, governando junto com seu parceiro, até chegar finalmente nas eras de luz e vida. E aqui está a conexão direta com a gente. É desses espíritos criativos maternos que nascem os espíritos ajudantes da mente. São eles que trabalham diretamente com as mentes em evolução nos planetas como a nossa. Eles são a interface entre essa administração cósmica gigantesca e a consciência de cada um de nós. Certo. Mas como é que todas essas peças se encaixam? Como é que os executivos, a rede de informação e os criadores locais conseguem trabalhar todos juntos em sintonia? Este organograma cósmico ajuda a gente a visualizar. Temos os executivos supremos cuidando da administração, Majeston e os espíritos reflexivos gerenciando a informação universal, os espíritos criativos cuidando da criação local, e os espíritos ajudantes da mente, que nos dão a capacidade de pensar, cada um com a sua função, e todos interligados. No fim das contas, todos esses seres juntos tecem a grande tapeçaria da administração do cosmos. Eles formam uma corrente de serviço que nunca se quebra, que vai desde o centro eterno do paraíso até a criatura mais simples, garantindo que o plano divino se desenrole com um propósito e harmonia. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se o universo é administrado por uma estrutura tão organizada, tão consciente, o que isso revela sobre a natureza da realidade em si? Será que estamos vivendo num cosmos de matéria e energia cegas ou num universo que é, na sua essência, vivo, inteligente e cheio de propósito? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo.